Olá, pessoal. A gente vai falar agora de uma outra forma de estruturar os nossos layouts, tá? E, na verdade, o que a gente vai falar é de grid layout, ou CSS grid, tá? Bom, qual que é a diferença, por exemplo, do grid layout para o Flexbox, tá? Bom, o Flexbox ele foi criado para com que a gente conseguisse organizar, olha só, o próximo slide aqui, com que a gente conseguisse organizar elementos, né, numa linha reta, seja numa linha horizontal, no caso do Flex Direction Row, ou numa linha vertical, no caso do Flex Direction column, ok? Em contrapartida, o grid layout ele foi criado para nos facilitar a estruturar layouts mais complexos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma área de header, uma área de menu, um container, um footer e por aí vai, tá bom? Então, o grid layout ele não vem para substituir o Flexbox, eles meio que se complementam, tá? Enquanto o Flexbox é responsável por uma única linha, o grid layout estabelece, né, uma grid, um sistema de grid para organizar layouts mais complexos, ok? Então, apenas uma revisão aqui do lado direito. A gente tem lá o display flex, que vai fazer o quê? Quando eu aplico um display flex num elemento, ele automaticamente vira um flex container e cada elemento filho direto desse flex container vira um flex item, tá? E aí eu tenho aquelas propriedades que nós já vimos na aula passada. Estou só relembrando aqui, tá? Então, justify content é para alinhar os elementos, né? Para distribuir os elementos no eixo no eixo horizontal, se o flex direction for row, ou no eixo vertical, se o flex direction for column, ou seja, no main axis, ok? Align items seria para alinhar no cross axis, align content é para alinhar quando eu tenho mais de uma linha, teoricamente, né? Na verdade, a gente sempre que trabalha com Flexbox, a gente trabalha com uma única linha, só que essa linha ela pode quebrar em duas, tá? Então aí seria o align content, flex grow, o flex shrink e o order, tá? Então, essas são algumas propriedades aí que a gente usa quando trabalhamos com Flexbox, tá? E agora a gente vai falar do CSS Grid, tá? Só que para isso eu preciso mostrar algumas nomenclaturas para vocês antes da gente ir lá para o código, ok? Então vamos lá, vou explicar aqui nessa imagem, eu peguei essa imagem na internet, aí tá, embaixo tá a fonte, tá? Então, como eu falei, né, quando a gente trabalha com CSS Grid ou Grid Layout, como queira chamar, a gente sempre vai trabalhar bidimensional, né? Tanto linhas quanto colunas, tá? Diferentemente do Flexbox, que eu tinha ali o main axis e o cross axis, aqui não. Aqui é eixo X e eixo Y, não tem segredo, tá? Bom, então vamos lá. Quando eu estabeleço uma grid, por exemplo, de 3 linhas e 5 colunas, eu tenho alguns nomes aqui que são importantes a gente lembrar. Olha só. Sempre que eu crio uma linha ou uma coluna, uma linha imaginária no meio desses caras é o que a gente chama de grid line, tá? Ou seja, a grid line ela pode ser tanto em linha, né, tanto na horizontal, quanto na vertical, ok? Isso é bastante importante ficar bem claro. Quando eu falar grid line, lembre-se que pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. O que ela faz é separar grid cells, tá? É a linha imaginária que tem entre uma célula dessa grid e outra, ok? Além disso, tanto na horizontal, né, tanto na horizontal quanto na vertical, quando eu tenho uma ou mais grid cells, né, na mesma linha, digamos assim, eu tenho esse tal de grid track, ok? E quando eu tenho misturado, né, eu também posso ter aqui o grid area, ok? Uma coisa muito importante a gente notar aqui é o seguinte, olha só. Se eu estiver falando de 3 linhas aqui, né, do jeito que eu estou vendo aqui, eu tenho 3 linhas, na verdade, no eixo horizontal, eu tenho 4 grid lines, tá? Então, eu tenho 3 linhas onde eu vou colocar meu conteúdo, mas grid lines eu tenho 4, ok? Olha só, tenho 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, se eu tenho 5 colunas, eu tenho 6 grid lines na vertical. Tá legal? Isso é importante a gente sempre lembrar disso, ok? Bom, muito bem. É isso aí, até daqui a pouco. Até lá.